Olá, um ótimo dia para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro do profeta Isaías. Hoje vamos ler aqui o capítulo 41 desse que é tão importante livro que vai trazer tantas mensagens poderosas para cada um de nós. Espero que vocês estejam gostando. Convido vocês, então, a abrirem as suas Bíblias nesse capítulo 41. E antes de nós começarmos aqui o estudo, novamente, eu convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter o privilégio de conhecer, ter o conhecimento da palavra do Senhor. Vamos agora a uma oração? Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Vamos agora estudar a tua santa palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento através do Espírito Santo, e que possamos receber uma bênção especial ao estudarmos a tua palavra novamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o título da mensagem de hoje, o título da mensagem é Deus é maior que nossos medos. Deixa eu falar uma coisa para você. A pergunta que eu lhes faço é, qual é o medo? O que apavora tanto você? O que você tem mais medo nesta vida? Aqui, o capítulo 41 vai dizer aqui de um contraste muito grande entre as nações que seriam subjugadas pelo rei Ciro e o contraste que seria com o povo de Deus, enquanto as nações seriam subjugadas pelo general ou pelo rei Ciro, o povo de Israel tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de conforto. Lembrando que o povo de Israel foi parar no exílio da Babilônia no ano 605 e por volta do ano 529, 530 ali, 536, 537, Ciro aparece na história e ele vai então libertar o povo de Israel. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deus está dizendo aqui na primeira parte do estudo, do capítulo 41, verso 1 até o versículo 7, como que esse rei causaria um terror nas outras nações. E esse rei, Ciro, Isaías está falando sobre ele há mais de 100 anos antes dele nascer. 100 anos antes dele nascer. Ciro está falando, aliás, Isaías está falando até o nome dele. Se você for para o capítulo 44, no versículo 28, Isaías fala o nome da pessoa 100 anos, um pouco mais de 100 anos antes de Ciro nascer, queridos. É isso mesmo. Antes de Ciro nascer, e por volta, algumas pessoas vão dizer que Ciro nasceu por volta do ano 590, e ele morre ali por volta do ano 529. Alguns dizem que foi por esse momento. E por volta do ano 536, 537, ele liberta o povo de Israel. Então, queridos amigos, Deus é que está por detrás de todas essas ações. É Deus quem está fazendo todas essas coisas acontecerem. Deus levanta um poderio, um homem chamado Ciro, e através dele, o povo da Babilônia foram castigados por causa disso, queridos. Agora, olha que interessante. Deus diz assim, Deus dizendo, calem-se diante de mim, ó ilhas, falando para todos, e que os povos renovem suas forças, que se aproximem, então, falem, vamos nos reunir para o julgamento. Ciro, ele é um instrumento de julgamento de Deus contra as outras nações, queridos. Aí ele vai dizer quem fez surgir no Oriente, aquele cujos passos, quem lhe entrega as nações, quem é que fez tudo isso? Quem é que entregou as nações nas mãos do rei Ciro? Foi Deus. Foi Deus quem fez todas essas coisas. Quem executou todas essas coisas? Foi Deus. Foi Deus que fez as nações tremerem diante do rei Ciro, queridos. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer aqui de um contraste. Enquanto as nações estão tremendo, enquanto as nações estão apavoradas, olha o que Deus fala para o seu povo. Ele trata o seu povo com tanto carinho, com tanto respeito, só que o seu povo foi parar na Babilônia. Mas ele diz assim, olha só, agora ele diz assim, o contraste ele é tão grande entre os gentios que vão sofrer ali, que estão apavorados, que Deus vai dizer assim, olha só, mas você, Israel,
meu servo, você, Jacó, quem escolhi. Ou seja, ele está tratando com carinho. Apesar de você ser Jacó, hoje você é Israel, porque eu remi vocês. Aí ele diz, eu escolhi vocês. Deus está falando aqui, e Deus está falando para Israel, olha, Israel, procure a sua salvação em mim. Procure a sua salvação em mim, permaneça em mim, seja o meu servo. E é muito interessante que ele vai dizer, eu amo muito esses versos, tá? Esses versos do verso 8 até o verso 10 aqui, ele diz assim, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Observe que há muita intimidade entre Deus e seu servo. Você, a quem eu trouxe dos confins da terra, chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 12, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, falando como a descendência de Abraão, falando de Abraão, você é meu servo. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ser servo de Deus. Mas essa palavra servo aqui não significa que ele era apenas um escravo, significa que ele tinha muita intimidade com o seu Senhor. Aí ele diz, eu te chamei dos cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi e não te rejeitei, por isso não tenha medo. Enquanto os outros estão tendo medo, a nação do meu servo Abraão não precisa temer, porque eu estou com você. Não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu te fortaleço, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com a minha destra fiel. Ou seja, o que ele está dizendo? Com o meu poder, eu mantenho vocês. Eu mantenho vocês se vocês continuarem sendo meus servos. Eu mantenho vocês se vocês continuarem a me obedecer. Então, Deus está falando, apesar de vocês irem parar no exílio da Babilônia, no ano 605, aqui, ele está profetizando bem antes. Apesar de vocês irem parar lá, Deus está dizendo, não temas. Não precisa vocês terem medo. Sabe por que vocês não precisam ter medo? Porque, apesar disto, eu ainda estou com vocês. Aí ele vai dizer como que ele vai fazer. Eu vou fazer com que as outras nações sejam envergonhadas. Eu vou fazer com que aquelas outras nações caiam diante de vocês. Mas saibam que vocês, sem mim, vocês não passam de um vermezinho. Sabe quem vocês são? Vocês são aqueles que não têm força em si. Vocês não têm força em vocês. Vocês têm força em mim. O Deus Todo-Poderoso, ele diz, a força está em mim, Deus está dizendo. A força não está em vocês não têm força nenhuma. É como se Deus estivesse falando para você está com medo, você está sofrendo, porque todas essas coisas estão acontecendo. Deus está dizendo para você, se você estiver comigo, se você for meu servo, se você tiver intimidade comigo, saiba que não há o que temer. Sabe quantas vezes aparece a palavra não tenha medo na Bíblia? Não há o que temer, não temas? 366 vezes, ou 366 vezes aparece na Bíblia, não tenha medo. Sabe o que significa? Para cada dia do ano, Deus diz, filho, se você está comigo, não tenha medo. Se você é o meu servo, não tenha medo. Enquanto as outras nações estão sofrendo, se você estiver comigo, não tenha medo. Eu levantei um homem chamado Ciro. Queridos, 100 anos antes de Ciro nascer, Deus avisou que Ciro nasceria. Que Deus é esse, gente? Que Deus maravilhoso é esse? Que faz com que a história aconteça do jeitinho que ele está falando. Sabe o que isso me dá? Segurança de continuar firme no caminho do Senhor, sabendo que esse Deus, ele não falha. E se Deus não falha, você hoje tem um não tema na sua vida. Não tema. E aí ele vai dizer de novo, ele vai fazer o contraste novamente aqui, a partir do versículo 17 até o verso 20. Enquanto os judeus são pobres, necessitados, que buscam água, estão passando necessidade. Aí Deus diz no versículo 18, eu abrirei rios no alto dos montes. Enquanto vocês estão passando por essa necessidade, eu vou agir. Eu vou agir não porque vocês são pessoas que não têm intimidade comigo, é porque vocês têm relacionamento comigo, por isso que Deus age. E a partir do versículo 21, ele vai falar de novo aqui de um grande contraste. Expõe a sua causa. Ele está chamando de novo
para um julgamento essas pessoas. E aí, queridos, ele vai terminar aqui no versículo 25 falando de Ciro. Olha só, do norte suscitei um homem e ele vem. Que homem é esse, Ciro? Ciro, ele é um representante de Deus que vai subjugar as outras nações. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, Deus está dizendo, se você está comigo, se você é o meu servo, servo é aquele que não tem vontade própria e obedece ao seu Senhor. Por isso que precisamos estudar a Bíblia todos os dias, para saber qual é a vontade do nosso Senhor, para que possamos viver à altura do que ele pede para cada um de nós. Então ele diz para você, se você é o seu servo, se você pratica a vontade de Deus mediante a palavra, não é mediante um pastor, não é mediante o que as pessoas dizem, não, mas mediante a palavra do Senhor. Se Deus diz que temos que guardar os mandamentos dele, por que você não guarda? Se Deus diz que você tem que casar, por que você vive uma vida sem estar no matrimônio, no casamento? Se Deus diz para você não faça sexo fora do casamento, por que você faz? Se Deus diz para você, filho, não viva assim, por que você faz? Você está sendo um filho rebelde. Você não é servo de Deus. Então, Deus está chamando você para um relacionamento íntimo. Então, ele diz, filho, depois que você entra num relacionamento íntimo comigo, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Pode cair 1000 ao teu lado. Você pode passar por problema, dificuldade, mas um dia te levarei para morar comigo nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.